Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para apresentar para vocês uma nova aula. Para quem não me conhece, eu sou a Érica Fabro, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia e oncologia e estou trazendo sempre para vocês algum tema relacionado à nossa abordagem para o paciente oncológico. Então, para quem está começando a assistir agora, vale a pena checar as aulas anteriores. Na última aula, por exemplo, eu falei sobre a importância do tratamento em grupo para os pacientes oncológicos e finalizei falando sobre a abordagem para os pacientes com câncer de mama. E agora eu estou trazendo hoje a primeira parte da abordagem fisioterapêutica na dor para paciente submetido ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, tá? Então, bora lá para a gente ver como é que vai ser. Antes, é importante a gente saber então com o que a gente está lidando. Então, a Associação Internacional do Estudo da Dor publicou no ano passado uma nova definição para dor, que é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. É importante também a gente saber que a dor é um mecanismo essencial de sobrevivência. Ela sinaliza que algo deve ser feito para o trauma ou a doença presente no organismo. É uma das principais causas do sofrimento humano, levando a incapacidades, piora da qualidade de vida e repercussões psicossociais e econômicas, o que torna um problema de saúde pública. 80% da procura das pessoas pelos serviços de saúde são motivadas pela dor. A dor crônica acomete de 30% a 40% dos brasileiros. Ela é a principal causa de baixa produtividade no trabalho, absenteísmo, licenças médicas, aposentadorias por doença e indenizações trabalhistas. Ela leva a sintomas como alterações nos padrões de sono, apetite e libido, irritabilidade, alterações de energia, diminuição da capacidade de concentração, além de dificuldades em atividades familiares, profissionais e sociais. James Campbell citou pela primeira vez em 1996 a necessidade da dor ser reconhecida como quinto sinal vital. Se a dor fosse avaliada com o mesmo zelo que os outros sinais vitais, haveria uma melhor chance de promover tratamento adequado. Foram palavras do James Campbell. Então, a Associação Internacional do Estudo da Dor, na sua publicação da nova definição, também publicou algumas notas que eu achei bastante interessante, principalmente frisar essas duas, que mencionam que a dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais, e que o relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor, ele deve sempre ser respeitado. É importante a gente saber, né, que a gente utiliza principalmente a escala de visual numérica, aquela escalinha que vai de 0 a 10, e muitas vezes os pacientes estão dizendo que tem a mesma classificação de dor, né? Eu posso estar dizendo com essa expressão que eu estou agora, que a minha dor é VN igual a 8. E ninguém acredita nisso, porque a expressão não está uma expressão dolorosa. Só que a gente não pode esquecer que a dor é individual. Então, às vezes a pessoa já está convivendo tanto tempo com a dor que ela nem altera mais o seu comportamento. Então, é isso que é o problema. A gente não tem que aprender a conviver com a dor. A gente tem que lidar melhor para que a gente consiga aliviá-la da melhor maneira possível e melhorar a qualidade de vida, né? Em relação aos nossos pacientes oncológicos, então, a gente pode observar a dor em 20 a 50% dos pacientes ao diagnóstico do câncer, 70 a 90% dos pacientes, quando estão em doença avançada, apresentam dor. Ela costuma ser intensa em 25 a 30% dos doentes, mas ela pode ser completamente aliviada em 80 a 90% dos pacientes. E na maior parte dos restantes, seriam aqueles 20 a 10%, pode ser alcançado um nível aceitável de alívio da dor. As causas pode ser direta, quando o tumor invade regiões do corpo, como ossos, nervos e órgãos, e pode ser devido a algum procedimento terapêutico, como cirurgias e outros tratamentos oncológicos, a radioterapia, a quimioterapia ou hormonioterapia.
Então, em relação aos nossos pacientes com câncer de mama, quando abordamos uma paciente com câncer de mama, a gente sabe que ela pode ser submetida a diversos tratamentos para alcançar a cura do câncer, né? Mas o tratamento principal é a cirurgia. A cirurgia, para ser considerada uma cirurgia curativa, além de ser retirado o tumor, é necessário que se retire também tecido saudável em volta. Então, eles falam que cirurgia com margem de segurança livre do tumor. Então, tecido saudável em volta desse tumor. Mas não é só isso. A paciente, além de ser submetida à retirada do tumor da mama, ela também é submetida à cirurgia da axila. E nessa cirurgia da axila é que vai determinar qual vai ser o próximo passo de tratamento também. Então, a abordagem dos linfonodos axilares, por serem a primeira via de drenagem da mama, então tem maior risco do tumor já ter contaminado essa região. Então, se já tiver um tumor contaminando a região, vai ser feita a cirurgia com retirada de todos os linfonodos, ou da maior parte dos linfonodos, para ter a possibilidade de cura também, mas é a partir daí que vai ser determinado qual vai ser o tratamento. Então, a finalidade de uma cirurgia axilar é tanto curativa como prognóstica, que é aí que vai determinar se vai fazer uma quimioterapia, se vai seguir com algum outro tipo de tratamento, né? Bem, então, essas pacientes, além de serem submetidas à cirurgia, elas podem ter tratamentos complementares, considerados adjuvantes, como radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, terapia-alvo, imunoterapia, mas não é esse o foco da nossa aula de hoje. O foco é realmente a cirurgia, o que é a dor, né? Quais são os tipos de dores que o paciente apresenta no pós-operatório. Então, um dos motivos dessa paciente ter dor é o posicionamento cirúrgico. Então, ela fica com abdução, rotação externa desse membro superior, abdução a 90 graus, independente do tempo que ela fique na cirurgia. Às vezes, esse posicionamento pode ser bastante desconfortável porque ela está anestesiada, não está sentindo nada, e pode ser que ela já tenha algum problema no ombro, né? Alguma outra comorbidade. E fora esse posicionamento, essa paciente também, para que os cirurgiões consigam acessar os linfonodos da região axilar, seja para fazer a técnica, né, de pesquisa do linfonodo sentinela, que é avaliar o primeiro linfonodo a receber a drenagem da mama, e só esse linfonodo pode ser retirado, que é uma cirurgia muito mais moderna, ou seja para ser retirado todos os linfonodos, os cirurgiões eles precisam afastar a musculatura do peitoral, principalmente peitoral menor. Então, a utilização de um afastador ou a própria mão do cirurgião tensionando essa musculatura, pode ser que no pós-operatório essa paciente curse com uma contratura do peitoral menor, e isso leve a uma anteriorização do ombro e prejudique mais se a paciente já tiver algum sintoma, ou a própria contratura gerar dor na paciente, tá? Além disso, são as cirurgias axilares, mais do que a cirurgia da mama, são as cirurgias axilares que trazem maior número de complicações. Pode ser, como eu mencionei, né, a biópsia do linfonodo sentinela, só para retirar no máximo 3 linfonodos da região, porque vão ser pesquisados, às vezes não vai precisar retirar todos, ou retirando todos. Mas, durante esse ato cirúrgico, é utilizado muito o bisturi elétrico, que é o eletrocautério, para diminuir o risco de sangramento. Daí já vai cauterizando, né, as veias, as artérias mais próximas. Só que o calor desse bisturi tem um risco maior de gerar lesões nervosas também, de nervos que estão passando ali abaixo do plexo braquial. Então, é essa abordagem axilar, essa cirurgia que vai trazer o maior número de complicações, principalmente as complicações dolorosas. Então, como eu mencionei, nessa região axilar, abaixo do plexo, a gente encontra 2 nervos que são bastante importantes nesse quadro dessas nossas pacientes. É o nervo intercosto braquial e o nervo torácico longo. O nervo intercosto braquial eu vou mencionar na próxima aula o tratamento que a gente vai fazer, mas eu já adianto que ele é um nervo que é exclusivamente sensitivo. Então, uma lesão nesse nervo vai gerar uma alteração da sensibilidade da região que ele inerva, tá? E a lesão do nervo torácico longo, ele é um nervo essencialmente motor, mas por descompensação da musculatura que ele inerva, outros músculos também entram em contração para conseguir
estabilizar e realizar o movimento necessário para a nossa região escapular, né? Escapulo-humeral, e aí sim esse paciente pode vir a sentir dor por contratura de outros músculos que vão estar entrando em ação, tá? Só que a gente não pode esquecer de que nossas pacientes também apresentam outras comorbidades. Muitas mulheres, ou até homens submetidos ao tratamento do câncer de mama, né, já podem ter uma bursite, tendinite, alguma lesão do manguito rotador, síndrome do impacto, capsulite adesiva. Então, às vezes já tem algum problema que é crônico, que nesse momento não está gerando dor e que pelo posicionamento intraoperatório, esse paciente pode sair na cirurgia com uma dor agudizada. Fora que saindo também pela contratura, o tempo da cirúrgico, né? E a posição de rotação externa, a retração do peitoral pode também gerar pontos gatilhos em músculos mais próximos, como o trapézio. Mas, lembrando que tem algumas condições que são exclusivas de um tratamento cirúrgico como esse, não posso deixar de mencionar para vocês sobre a síndrome da rede axilar. Alguns vão encontrar na literatura também como trombose linfática superficial. Tá? Mas internacionalmente é considerada como Web Syndrome. Então a síndrome da rede axilar, ela acontece por uma lesão, algum processo inflamatório ou lesão cirúrgica, que seja na região dos linfonodos, lesando então os vasos, os capilares, os coletores linfáticos que desembocam nesses linfonodos, né? E a cirurgia do câncer de mama favorece isso, mesmo sendo apenas a biópsia do linfonodo sentinela, existe a possibilidade de que os vasos que desembocavam para esse linfonodo que foi retirado entre num processo de reação, gerando a síndrome da rede axilar. Então, o que é a síndrome? Nada mais é que a formação de um cordão fibroso no trajeto do vaso linfático. Ela acontece por uma reação inflamatória do vaso linfático após a abordagem axilar. Não se sabe ainda, não tem uma definição na literatura concreta do que gera, qual é o processo fisiopatológico da formação da síndrome da rede axilar. O que se sabe é que os vasos linfáticos que são seccionados, porque os linfonodos precisam ser retirados, vamos dizer que numa maneira de reação, de proteção do organismo, começa a ter depósito de fibrina nesses vasos linfáticos, parecendo até um processo, é uma reação inflamatória, mas não é um processo inflamatório, de cascata inflamatória, então não responde aos medicamentos anti-inflamatórios. Tá? Então, se o paciente vai apresentar cordões fibróticos no trajeto que seria do vaso linfático, é por isso que a gente observa bem na porção interna do membro superior, tá? E a paciente vai apresentar como quadro clínico a dificuldade na flexão do ombro, na extensão máxima do cotovelo, vai se queixar de dor em todo o membro, principalmente quando tenta fazer esse movimento completo, né, com a extensão máxima do cotovelo, a flexão completa, e a gente observa a presença do cordão linfático palpável, e em alguns casos a gente pode observar também pequenos nódulos no trajeto do vaso. É claro, já sabe que quanto maior o número de linfonodos retirados, maior o risco da gente ter, está mais associada à síndrome da rede axilar, porque mais vasos linfáticos, né, teoricamente, não vão ter aonde drenar essa linfa. Esse estudo ele foi feito no Hospital do Câncer 3, no INCA, foi uma coorte retrospectiva, foram avaliados 1.417 prontuários, 1.417 mulheres que foram submetidas à cirurgia entre 2007 e 2009. O objetivo inicial desse estudo era realmente avaliar a sobrevida dessas pacientes, mas os autores também avaliaram as complicações no pós-operatório imediato. Essa coorte constou de mulheres com câncer numa fase inicial de tratamento. Então, todas inicialmente eram indicadas a fazer a biópsia do linfonodo sentinela, porque eram tumores menores. Só que algumas, no ato cirúrgico, foram indicadas a fazer o esvaziamento axilar. Tá? Então,
O que a gente observa como complicação da síndrome da rede axilar, né, de incidência, é que pacientes que foram submetidos à biópsia do linfonodo sentinela, 6% desenvolveram a síndrome da rede axilar. E para os pacientes submetidos ao esvaziamento axilar completo, que é a linfadenectomia ou linfonodectomia, que a gente pode encontrar na literatura, né, os dois nomes, a gente observa 22% das pacientes apresentando a síndrome da rede axilar. Esse outro estudo já foi uma coorte prospectiva, ou seja, já avaliaram as pacientes desde o pré-operatório e acompanharam essas pacientes. Então, o que foi observado é que nessa coorte, 28% das pacientes apresentaram a síndrome da rede axilar. Lembrando que nessa coorte foi bem misturado, foi bem aleatório, então não foi avaliado separadamente quem era linfonodo sentinela do que quem era esvaziamento axilar. Então, o que vira é que 28% das pacientes apresentaram a síndrome da rede axilar. E o que é interessante é que 5% das pacientes apresentaram a síndrome da rede axilar e tinham dor, e 11% das pacientes apresentaram a síndrome da rede axilar e tinham restrição de movimento. Então, não necessariamente todos os pacientes com síndrome da rede axilar vão ter dor ou restrição de movimento. O que eu acho interessante é a gente não esquecer que, uma vez que essa paciente tem algum dos sintomas que a síndrome da rede axilar cause dor ou esteja causando a restrição do movimento, aí sim que é mais importante a gente atuar nessas pacientes. Ela pode conviver muito bem sentindo presença de algum cordão, mas se ele não estiver incomodando para sua funcionalidade, ela pode ficar com esse cordão. A questão é ele não trazer restrição de movimento e dor, tá? Então, o que a gente pode fazer como conduta preventiva é iniciar os exercícios desde o primeiro dia de pós-operatório, então desde a cinesioterapia precoce, com alongamentos, principalmente orientação postural, que muitas pacientes saem da cirurgia imaginando que estão com uma tipoia, ou às vezes até algum familiar indica que o paciente utiliza uma tipoia, então o ato de ficar em rotação interna com flexão de cotovelo, sem estimular a contração muscular e, digamos assim, vias de drenagem, porque a gente pode ter retirado os linfonodos, mas a gente precisa estimular as outras vias colaterais de drenagem linfática também e contrair o músculo. Então, isso facilita muito, possibilita que essa paciente tenha uma boa recuperação. Quanto pior ficar a sua postura, quanto menos movimento ela fizer, mais ela vai sentir, maior facilidade ela vai ter para a fibrose desse coletor linfático. Tá? Então, como tratamento, uma vez que essa paciente apresente já a síndrome da rede axilar, a gente pode fazer exercícios, a terapia manual. Então a gente pode trabalhar com drenagem linfática, com massagem local, como tem essa imagem aqui, como está essa imagem apresentando. A gente pode realizar alongamentos suaves, a gente denomina, né, de rompimento do cordão linfático, a técnica de alongamento com estiramento mantido, como está nessa imagem. Tá? Que na verdade a gente não rompe o cordão linfático, a gente tenta liberar um pouco a fibrose desse vaso, né? A gente não secciona o vaso. E claro, a gente trabalha junto com a analgesia. A gente pode fazer analgesia antes das nossas condutas ou pode fazer ao final, depende da tolerância da paciente. E o que a gente indica bastante com a analgesia é a crioterapia, não esquecendo que às vezes essa paciente pode estar apresentando uma alteração da sensibilidade desse membro, então a gente tem que tomar cuidado para o gelo não queimar, então tem que respeitar aquele tempo. É por isso que a gente acaba indicando bastante a compressa gelada e as bolsas de gel, né? E aí a paciente pode ficar 20 minutos. A gente pode utilizar da fotobiomodulação, que é laser, né, de baixa potência, no trajeto do cordão. E podemos utilizar também da TENS. Não esquecendo que se tiver uma alteração da sensibilidade, um eletrodo tem que ficar na região em que a sensibilidade seja normal. Então a gente pode colocar o eletrodo sobre a região do cordão e o outro eletrodo da TENS na região mais externa
do membro superior para o paciente poder dar informação de intensidade da corrente. E aí depois da analgesia, a gente pode fazer essas técnicas, ou ao contrário, tá? E também podemos utilizar do taping. Isso aqui é uma forma de colocação do taping, que a gente chama do tape linfático para síndrome da rede axilar mesmo. Não necessariamente a gente precisa utilizar desse taping aqui, que essa bandagem a gente chama de punch tape, que ela é cheia de buraquinhos, não precisa ser essa. Pode ser a bandagem completa, cheia, a gente só precisa cortar no formato de Y. Então a âncora vai estar aqui nessa região do cotovelo e a gente coloca a bandagem só pela retirada do papel, que a gente chama de paper off, então não faz nenhum tracionamento, e coloca como um formato de onda, né? Uma cobra, porque esse formato, quando o paciente realiza o movimento do membro superior, todos os movimentos, ele vai estar promovendo o deslizamento entre a epiderme e a derme. E a gente sabe que a maior parte dos nossos vasos linfáticos estão nessa região da derme. Então, esse deslizamento durante os nossos movimentos podem facilitar a liberação dessa fibrose dos cordões. Esse estudo que foi realizado no Egito, ele foi um estudo randomizado, os pacientes foram randomizados em 3 grupos de tratamento. Um grupo foi feito essa técnica de manipulação, né, de alongamento, estiramento mantido e toda a massagem no cordão linfático. O outro grupo foi colocado só o taping, que foi em outra forma de colocação, foi da axila, eles estirando um pouco, bem pouco também, o mínimo, até a região do cotovelo, e aí esse tracionamento, como foi feito com a posição já em rotação, né, externa, quando a paciente voltava o membro para a posição normal, tinha umas tunelizações ali nessa pele, então facilitando essa drenagem de movimento, facilitava que os cordões também, para liberar essa fibrose do cordão. E o terceiro grupo foi feito as 2 técnicas em conjunto, tanto a manipulação como o taping. O que eles concluíram é que todos os pacientes, antes e após o tratamento, melhoraram, dos 3 grupos, mas eles não conseguiram verificar uma diferença significativa entre um grupo ou outro. Isso significa que qualquer uma dessas condutas pode trazer benefícios para os pacientes. Outra questão, como eu já mencionei anteriormente, né, por lesão nervosa, é a escápula alada. Então ela acontece pela lesão do nervo torácico longo. Esse nervo, ele é exclusivamente motor, ele inerva o músculo serrátil anterior, e o serrátil anterior ele é responsável pelo posicionamento da escápula no gradil costal. Então, por quando a gente realiza um movimento de rotação externa, abdução do membro superior, né, nos últimos, principalmente acima de 110 graus, a flexão também, mas principalmente a abdução, a gente precisa que a escápula rode. E nessa rotação escapular, ela tem que estar bem posicionada no gradil costal. O que acontece com a fraqueza do serrátil é que essa escápula acaba ficando protraída. E aí, quando a gente tenta realizar um movimento, essa escápula não fica bem posicionada e a gente tende a compensar para conseguir esse movimento. E nessa compensação, a gente acaba agindo com muita contração do trapézio, das fibras superiores do trapézio, para tentar estabilizar um pouco mais a escápula nessa rotação. Os romboides também entram em ação, o deltoide entra muito em contração também, e isso acaba gerando dor na paciente. É esse processo de compensação muscular que gera dor para as nossas pacientes. Então, esses autores, eles encontraram nesse estudo, avaliando as pacientes desde o pré-operatório, eles chegaram à conclusão, por avaliar a escápula, o posicionamento da escápula no pré e no pós-operatório, e percebendo o quanto ela estava protraída, então a mínima protração dessa escápula, mínimo descolamento do gradil costal, vamos dizer assim, já consideraram como escápula alada. Então eles consideraram que no pós-operatório, no geral, 73% das pacientes apresentam escápula alada. 3 meses depois, observaram que 65% das pacientes ainda tinham escápula alada, e 12 meses depois já tinha reduzido para 27,7% das pacientes.
Tem uma boa redução? Tem. Mas um ano depois, ainda quase 30% das pacientes terem escápula alada, isso pode ter uma relação com dor pela descompensação da musculatura toda. E é isso que a gente precisa trabalhar junto com as pacientes, tá? O teste para avaliar é super simples, é aquele teste antigo de Hoppenfeld, em que a gente faz uma flexão a 90 graus e faz uma força contra alguma resistência, né? Então a gente pode fazer isso contra uma parede, uma superfície de resistência, mas às vezes o fisioterapeuta pode fazer uma resistência à paciente e conseguir observar como é que está o posicionamento dessa escápula. Então o quanto ela descola do gradil costal pode ser até classificado 0, tá tudo normal, mas pode ser classificado de 1 a 4. Essa classificação ela é bastante subjetiva, é por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando, mesmo o fisioterapeuta avaliando a paciente e comparando uma escápula com a outra. Então, esse mesmo grupo de estudo também verificou, através de eletromiografia de superfície, como estava a contração, né? Como estava essa informação da musculatura, como eles entravam em ação. Isso desde o pré-operatório. Então, eles colocaram um eletrodo de superfície nas fibras superiores de trapézio, colocaram em deltoide e colocaram em serrátil. E o que eu achei bem interessante do resultado deles é que, quando eles observaram a musculatura do serrátil anterior, do pré-operatório até 3 meses, viu que a informação era negativa, então a informação estava muito baixa. E aí, conforme foi passando o tempo, essa informação tendeu a aumentar, por isso que a setinha está para cima, só tendeu a melhorar. Já o músculo trapézio superior, do pré-operatório para 3 meses, já foi uma informação positiva. Depois, essa informação só aumentou, se a gente comparou do pré-operatório até 12 meses, mas com o tempo ela tendeu a baixar, ou seja, ela foi recompensando, conforme o músculo serrátil anterior, o que dá a entender que conforme o músculo serrátil anterior vai se recuperando, o trapézio superior também vai diminuindo a sua ação. Então, isso tudo vai se recompensando, vai se reorganizando. E a mesma coisa acontece com o deltoide médio. Inicialmente está alto, mas depois tende a baixar. E aí os autores concluíram que a maior parte das lesões acontece por neuropraxia. Então, tem a capacidade de regeneração nervosa. E até 12 meses, eles chegaram à conclusão que ainda 16% das pacientes, provavelmente a lesão era uma neurotimese, porque elas não tinham apresentado ainda a sua recuperação completa, ainda apresentavam escápula alada. O que a gente pode fazer para ajudar nesse tratamento é, claro, recurso analgésico, principalmente para os músculos que estão em muita contração, né? E aí a gente pode trabalhar com a mobilização da cintura escapular, até para mobilizar romboides também, às vezes tem muito ponto gatilho. A gente trabalha com relaxamento cervical, alongamento global, cinesioterapia, principalmente a cinesioterapia numa postura em que a gente tem estabilização escapular. Então, no caso dessa imagem aqui, por exemplo, a paciente ela está em decúbito dorsal. A cama está fazendo digamos assim, está dando um feedback para que a escápula fique bem posicionada na hora de realizar o exercício. E isso vai irradiar força para o serrátil. Então, esse bom posicionamento traz uma boa informação, né? Vamos dizer assim, tá dando informação neurológica para o serrátil entrar em contração novamente. E uma maneira da gente estabilizar essa escápula pode ser com taping compressivo, que já é diferente da colocação do taping da síndrome da rede axilar. Então, nesse daqui, faz-se realmente um estiramento com a bandagem para ter um bom posicionamento. Importante a gente avaliar como é que está essa biomecânica, a melhor forma de se estabilizar essa escápula. É a gente que vai conduzir com o paciente, tá? E outro recurso que a gente lança à mão muitas vezes é esse mobilizador em 8. Ele é muito utilizado prioritariamente para fratura de clavícula, né? Mas as nossas pacientes podem se beneficiar, principalmente se elas não tiverem condições de vir sempre à fisioterapia, um tratamento fisioterapêutico. Essa paciente, por exemplo, ela é lá do INCA e ela mora muito no interior. Então, não tem possibilidade de vir até a capital, Rio de Janeiro, para fazer os seus exercícios, fazer a fisioterapia. Então, ela vai realizar exercícios domiciliares. Mas, para ajudar nesse início, a uma boa estabilização da escápula, vai melhorar, vai aliviar a dor, não vai
vamos dizer assim, vai inibir um pouco a ação do trapézio, não vai facilitar que o trapézio entre tanto em ação e não fique tão contraturado. Então, imediatamente após, esse foi o teste, que foi a avaliação que foi feita com a paciente, só ela não está fazendo uma força, ela está só elevando o membro a 90 graus, ela não está fazendo o teste de Hoppenfeld. E depois, quando colocou o imobilizador em 8, quando ela elevou o membro a 90 graus também, como já ficou melhor posicionado. Então isso dá uma estabilidade melhor e o paciente sente alívio desse desconforto e consegue reposicionar e dar um feedback para ficar numa boa postura, né? E trazer mais força, estimular o serrátil. E esse último exemplo aqui é de uma paciente que foi submetida ao tratamento cirúrgico, né? No pós-operatório, dias depois, ela apresentou, 30 dias ela tinha uma escápula alada, não estava sentindo dor, e aí depois de 30 dias, quando chegou uns 40 dias de cirurgia, ela já devia estar compensando muito com o trapézio e começou a sentir dor. Então ela voltou a procurar o serviço de fisioterapia, e a gente observa que não chega nem perto do que era a escápula dessa paciente, mas ela sentia bastante dor nessa região de trapézio. Então, ela foi submetida a tratamento porque ela morava mais próximo, tinha possibilidade de fazer tratamento, então foi submetida a terapia manual com todas aquelas condutas que eu já mencionei, de mobilização escapular, a cinesioterapia, toda a estabilização também, ela foi estabilizada com taping, tudo direitinho aí. 5 meses depois, a gente já pôde observar que, fazendo o teste novamente, que a escápula já estava bem posicionada, ela já conseguiu o movimento completo ativamente, sem sentir a dor, o desconforto para a realização desse movimento. E isso é que é importante para não se tornar um problema crônico, né? Obrigada, gente. Tá aí, ó, meu e-mail, o Instagram, tá? Então, precisando, anotem, podem mandar perguntas, estou aqui para tirar dúvidas também. Espero já ter colocado uma sementinha aí, plantado uma sementinha para ajudar um pouco mais, tá? Na próxima aula, vou dar continuidade aos tratamentos da dor no pós-operatório e aí eu vou entrar nas síndromes dolorosas propriamente dita.